Olá, meu querido irmão e meu amigo. Eu quero nessa mensagem falar sobre um acontecimento interessante. É um livramento sobrenatural. O livramento que Deus dera a um homem de maneira totalmente sobrenatural. Eu quero falar sobre Daniel. Daniel é um dos companheiros de Sadraque, Mesaque e Abednego, cujos nós tocamos e falamos aqui nas lições anteriores. Eu quero abordar este assunto porque é muito importante. É claro que na Bíblia Sagrada nós temos milhares de exemplos de livramentos sobrenaturais, porém, alguns deles que nos chamam muita atenção, muita nossa atenção. E neste exemplo sobre Daniel, neste livramento que Deus dera a Daniel, isto me chama muita atenção. Eu quero ler para iniciar nossa lição de hoje, deste momento especialmente, o capítulo 6 do livro do profeta Daniel, o versículo 22, quando o próprio Daniel declara dizendo o seguinte: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Eu gostaria de estar orando neste momento para que Deus estivesse nos dando a sua graça, de abrir a nossa mente, a fim de que possamos entendermos a mensagem que Ele tem para nós nesta mensagem. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso grande e eterno Pai, estamos diante da Tua real presença, diante da Tua palavra, e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja abrindo as nossas mentes para que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós nesta lição. Abençoa o meu irmão, o meu amigo, abençoa a mim como instrumento usado pelo Senhor na transmissão dessa palavra. Nós oramos com gratidão no nosso coração por mais um dia de vida, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um livramento sobrenatural. Daniel é um dos companheiros, como eu disse, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nas lições anteriores, nós vimos Sadraque, Mesaque e Abednego sob a custódia e vivendo uma escravatura como prisioneiro em Jerusalém, debaixo do regime de Nabucodonosor. Vimos como Deus milagrosamente salvou aqueles homens após terem sido lançados na fornalha de fogo ardente. O próprio Nabucodonosor testemunhou dizendo que viu um homem, além dos três, andando sobre as brasas. Era o Filho de Deus. Era o Senhor Jesus que se revelava a eles, que se manifestava naquele momento e no momento muito difícil da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Desta vez nós temos a condenação de Daniel por parte do rei Belsazar. Belsazar condenou a Daniel a ser jogado na cova dos leões. Nos informa o versículo 7 de que todos os presidentes, os prefeitos, os ministros e toda a cúpula do governo e do reinado de Belsazar combinou e concordaram em fazer um edito, que a partir daquele momento qualquer pessoa que se dirigisse em oração a uma divindade, a não ser ao rei Belsazar, essa pessoa fosse lançada na fornalha de fogo, aliás, na cova dos leões. E eles então procuraram, segundo a Bíblia Sagrada, os versos 4 e 5 do capítulo 6 de Daniel, eles procuraram uma falha na vida deste homem, mas a Bíblia diz que não acharam, porque Daniel era um crente fiel, era um crente justo diante de Deus. Ele dava um testemunho brilhante ali, embora sendo escravo e prisioneiro, ele dava um exemplo maravilhoso. E eles disseram, não acharemos ocasião contra este Daniel, a não ser contra, ou seja, a não ser na lei do seu próprio Deus.
Por isso eles promulgaram esse edito e o rei Belsazar assinou o edito, proibindo qualquer pessoa por espaço de 30 dias que orasse a outra divindade, a outro personagem, a não ser dirigida a oração a este rei Belsazar, essa pessoa fosse lançada na cova dos leões. Então, querido, a Bíblia diz que eles acharam, o edito, aliás, foi assinado no versículo 10, diz que foi assinado o edito contra qualquer pessoa que orasse por espaço de 30 dias, a não ser ao rei Belsazar. E eles foram e encontraram Daniel orando. A Bíblia Sagrada diz que Daniel teve uma atitude maravilhosa neste momento. Eu vou ler o versículo 10 para que você possa compreender sobre a atitude que Daniel teve naquele momento, quando soube que o edito estava assinado, quando soube que o mal estava planejado contra ele. Olha o versículo 10 da palavra do Senhor, no capítulo 6 de Daniel, diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha que desafio, olha que coragem, olha que ousadia. Um edito assinado pelo rei não tinha como ser revogado. Daniel conscientemente sabia que ele iria ser flagrado orando, e a proibição era que qualquer que orasse naqueles 30 dias, no espaço de 30 dias, orasse a um outro Deus ou divindade ou personagem, a não ser o rei Belsazar, seria lançado na cova dos leões. Querido, Daniel tinha consciência disto? Tinha, com certeza. Ele sabia que o edito estava assinado. Ele sabia que todo o mal estava planejado contra ele. Mas Daniel tomou uma atitude diante da ordem do rei, diante da ordem das autoridades, para fazer exatamente o contrário. É claro que a semelhança de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não desobedeceram à justiça e nem à ordem judicial, também Daniel não desobedeceu. Talvez você diria, mas o que eles fizeram foi uma desobediência? Não, é o contrário. Eles determinaram em obedecerem à ordem, ou seja, os princípios de Deus. E cada vez que você e eu determinamos em obedecer os princípios de Deus, nós, obviamente, estamos desobedecendo, estamos contra os princípios do mundo quando eles ferem os princípios de Deus. A questão aqui é que os princípios do rei, os princípios judiciais, os princípios da lei feriam de maneira terrível os princípios de Deus. Ora, proibir uma pessoa de orar a Deus e, ao mesmo tempo, autorizar legalmente a orar uma pessoa que não é Deus, seria ferir os princípios de Deus. Daniel sabia disso. Daniel havia dito anteriormente que havia proposto no seu coração não se contaminar, não pecar contra o seu Deus. Esta foi a atitude que ele tomou. Ele vai para a sua casa, as janelas abertas, ele prostra-se diante de Deus e ora normalmente ao seu Deus, como era costume dele. Observa que o texto diz como antes costumava fazer. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel tinha uma vida consagrada. Daniel não podia mudar os princípios divinos agora, simplesmente por uma ordem que lhe era dada, especialmente contrariando os princípios de Deus que ele havia recebido por ordem de Deus. É claro que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, ainda que isto nos custe muito caro, porque Deus, na verdade, Ele é o Deus que nos pode livrar. Ele é o Deus que pode nos guardar. Então, o mal foi planejado contra Daniel. O mal já estava planejado contra este Daniel. Agora, querido, nós precisamos entendermos uma coisa, que embora todo mundo estando contra Daniel,
todos naquela sociedade estando contra Daniel, havia alguém que é sobre todos que estava a favor dele, era Deus. Porque se o inimigo, se o inimigo é especialista em formar armadilhas e formar astúcias contra o povo de Deus, Deus é um mestre em livramento. Portanto, Deus, que é mestre em livramento, estava pronto para livrar Daniel, e interessante é que Daniel sabia disto, que Deus poderia lhe livrar deste momento terrível da sua vida, dessa condenação injusta que o povo, que o rei e os seus comparsas faziam a ele, especialmente ferindo os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Daniel, ou seja, Deus livrou Daniel de maneira miraculosa, de maneira sobrenatural. O verso 22 diz que Daniel respondeu ao rei no outro dia, depois de passar uma noite inteira na cova dos leões, mas não era apenas a cova dos leões, era o covil dos leões, era o habitat dos leões. Os leões estavam ali dentro, os leões estavam famintos, os leões lhe tragariam, os leões iriam dilacerar totalmente Daniel, e ele não sobraria absolutamente nada. Então, naquele momento, ou Deus é Deus, ou Deus não é Deus. Ou Daniel obedecia a Deus, ou obedecia aos homens. E como Daniel conhecia o seu Deus a quem ele servia, ele sujeitou então ir para a cova dos leões. E ele declara ao rei, dizendo: ó rei, o Deus a quem eu sirvo me enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Enviou o seu anjo. Deus não precisou enviar uma legião de anjos. Deus não precisou enviar todos os anjos dos céus para livrar Daniel. Ou o artigo definido está definindo uma pessoa, apenas um anjo. Este anjo é provável que fosse o mesmo anjo que apareceu ao lado de Sadraque, Mesaque e Abednego na cova aliás, na fornalha de fogo ardente. Portanto, está se referindo ao Filho do próprio Deus, que um dia foi enviado para nos salvar, que um dia foi enviado para salvar o mundo inteiro através da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus, da sua entronização ao lado do Pai. Ele aqui é enviado por Deus, o Pai, para mais uma vez salvar este Daniel. Querido, o mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, que esteve com Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que esteve na travessia do Mar Vermelho na companhia de Israel, na travessia do Rio Jordão, é o mesmo Deus que está conosco hoje para sempre. O capítulo 28 de Mateus. Jesus Cristo disse: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este é o Deus que esteve no passado, é o Deus que está no presente, é o Deus que vai estar conosco para sempre, até que estejamos com Ele na eternidade. Você já teve um encontro com este Deus? Esse Deus especialista em dar livramento sobrenatural? Ele veio para isto. Jesus foi enviado para isto. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Não havia nenhum justo e não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos são condenados ao inferno. Mas Deus, nesse cenário terrível da nossa vida, escravizados pelo pecado, subjugados pelo pecado, Jesus Cristo aparece, Jesus Cristo entra em cena,
e ele, na nossa vida, ele causa o maior de todos os livramentos, ele realiza o maior de todos os milagres na vida daqueles que creem. João capítulo 5, verso 24, ele diz, em verdade vos digo, que todo aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 10, 28, ele diz, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Livres, totalmente livres do poder do inferno. Isto ele disse em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Seja livre agora, totalmente livre. Faça como Daniel, de escravo passa à liberdade, a servir ao Senhor como um crente verdadeiro, fiel. Tome a atitude de servir a Deus diante de tantas leis e preceitos e regras que contrariam os preceitos de Deus na palavra dele. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te dê o livramento da alma, a salvação da alma, sua alma e a alma da sua família. Deus te abençoe, até a próxima mensagem. Obrigado, querido, por me acompanhar mais uma vez durante esse tempo ouvindo a palavra dele. Deus te abençoe.